Olá, meus irmãos, boa tarde. Mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu queria fazer algo diferente. Hoje eu queria falar um pouco sobre a igreja, o mundo e a síndrome do filho único. Todos nós sabemos que no livro de Atos nos narra a igreja, quando ela aparece, quando ela nasce. E ela tinha uma qualidade muito interessante, que a Bíblia diz que ela era um só coração, um só espírito. Todos eles viviam em comunhão. A Bíblia diz que eles repartiam, vendiam tudo que tinham. Tinham a ponto de que quem tinha muito repartia com quem não tinha. E chegava-se à conclusão que todos tinham em igual. Interessante que você enfocar numa coisa. Eles eram uma unidade. Em contrapartida, o mundo em volta, dominado então pelo Império Romano, era um mundo que vivia uma síndrome do filho único. Mas o que é isto? É só você observar um filho único. Uma criança que não tem irmão, um filho único, ele só pensa nele, tudo é ele, tudo está centrado nele. Se alguém for melhor que ele não gosta. Se alguém ganhar uma coisa mais bonita que a dele, ele não gosta. Ele sempre tem que ser o favorito. E o mundo estava exatamente assim. Todo mundo pensando só em si próprio, a ponto que haviam pessoas que tinham muito, mas tinham pessoas que não tinham nada. E quem tinha muito não estava nem um pouco preocupado com quem não tinha. Esta é a síndrome do filho único. E o tempo foi passando e a história vai dizer que a igreja era vista com temor devido ao fato de que eles se davam um pelos outros, eles davam a sua vida um pelos outros. Mas o tempo foi passando. E infelizmente, com o decorrer do tempo, esta igreja também está incluída na síndrome do filho único. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no contexto da ceia, Coríntios 11, se eu não me engano, quando fala da ceia, ele fala antes da ceia, ele fala de uma festa que acontecia, que era uma festa chamada Festa do Amor Ágape. Olha que interessante, nessa festa ele diz assim que uns comiam muito e outros não tinham nada para comer. Uns se embriagavam e outros ficavam vendo quem estava bebendo e comendo. Olha a síndrome do filho único adentrando a igreja. E Paulo censura isso para dizer que eles estavam reunidos para participar da ceia. Só que o fato triste é que nesta reunião, e a igreja de Corinto era uma igreja muito grande, tinham pessoas ali que eram muito bem abastadas financeiramente. Tinha gente que não tinha nada. Sabe qual é a tristeza? Quem tinha dinheiro estava comendo muito bem, estava se banqueteando, desperdiçando, e tinha pessoas ali que iam para aquela festa, mas sem nada. E as crianças ficavam olhando quem estava comendo. Este fato é um fato triste, que talvez passou desapercebido à igreja, mas quando Paulo vê ou fica sabendo do fato, ele vai logo repreender. Esta é a síndrome do filho único. E a igreja hoje, estamos passando por isso. Está numa condição parecida com o mundo. Por quê? Enquanto há pessoas que são milionárias dentro da igreja, há irmãos que não têm nada. Será que isso não incomoda essas pessoas? Um pastor milionário, há tempos atrás, ele foi para a rede social pedir dinheiro para ajudar na cirurgia de um irmão, e essa cirurgia valia aproximadamente 30 mil reais. Eu fiquei pensando, se ele é milionário, por que ele não pagou essa cirurgia? Síndrome do filho único. Ele não vai mexer no dele. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, está falando de um altruísmo. Altruísmo é quando você se esquece de você para olhar pelo próximo. Exatamente o que Jesus fez. Ele se esqueceu, se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana e foi para a cruz. Não pensando nele, mas pensando nas pessoas que foram beneficiadas. Ou seja, o mundo todo com a salvação. E, infelizmente, a síndrome do filho único, ela dominou todos os setores.
Até a igreja que era tão bem vista agora está também incluída nesse contexto de síndrome do filho único. Quando quem tem, tem, quem não tem, tá bom. Aí alguém diz, mas vamos orar. Mas Tiago fala, se eu for na casa de alguém orar e essa pessoa não tem o que comer, vai que Deus vai te abençoar. Não, a fé sem obra, ela é morta. Partindo neste contexto de filho único, qual é o desejo de um filho único? É ter um irmão. Vamos lá. Aí a Terra, o planeta Terra, olha para o espaço e envia satélites e há também aparelhos aqui muito tecnológicos para tentar receber mensagens do espaço em busca de uma resposta de se há vida fora da Terra. A síndrome do filho único. Por quê? Agora o filho único quer ter um irmão. Tá entendendo? O ser humano que não cuida dos seus, que deveria ser uma unidade, que deveria cuidar dos irmãos que estão na África passando fome, e muitas vezes perto, não estão nem aí, mas vão gastar dinheiro. Os Estados Unidos faz isso muito bem, enviando sinais, porque querem encontrar vida fora da Terra. Aí eu fico meditando. A Bíblia não vai dar margem, nem negativa, nem positiva, para a vida fora da Terra. Porque a Bíblia ela vai enfocar aqui, na história que está acontecendo na Terra. Mas digamos, meus irmãos, que surge uma nave alienígena ou de extraterrestre que paire sobre aqui e eles queiram nos dominar. Sejam tecnologicamente mais avançados. Imagina! Será que seria possível isso para a humanidade? Porque a humanidade ia ter que entender de novo que ela é uma unidade. A humanidade, os Estados Unidos, não teria condição sozinho de combater uma civilização mais avançada. Aí, todas as nações deveriam se unir, medir forças, olhar para si própria e entender que nós somos um povo, que viemos de uma mesma origem. Tá entendendo, irmãos? Aí alguém disse que o anticristo, quando começar, ele vai lançar a ideia de uma aldeia global. Quando a humanidade passa a se ver como uma só. Pô, mas será que não vamos ter que ver alguém, o oposto, o contrário de Cristo, fazer algo desse tão mentiroso e fantasioso? E a nossa parte? E a nossa parte qual é? Será que nós vamos ter que ficar pensando se uma coisa dessas acontecesse, como que seria? Nós temos que fazer a nossa parte porque, infelizmente, até dentro da igreja, a síndrome do filho único está pairando. Quantos que têm condição de ajudar o próximo e não ajudam? Quantos que estão vendo a dor do próximo e nem um aperto, nem um abraço, nem um aperto de mão tem coragem de dar, irmão? E se esquecem do altruísmo bíblico. Sabe o que é amar o seu próximo como a si mesmo? É quando eu olho para o próximo e me vejo no próximo. Eu tomo a dor dele para mim. Talvez não podemos fazer muito, mas só de estarmos ali. Irmãos, é uma reflexão interessante para nós meditarmos, irmãos. Que essa síndrome do filho único, que dominou o mundo lá atrás, que entrou sorrateiramente dentro da igreja, não domine a nós individualmente, mas que nós venhamos fazer a diferença. Como muitos homens na Bíblia fizeram a diferença. Porque é isso que é importante, fazermos a diferença. Que o Senhor te abençoe, fique com a gente, dá aí um like, comenta. E esse vídeo aí é apenas uma reflexão. Deus te abençoe. Muito obrigado.